Oi, gente, tudo bem com vocês? Oi, pessoal! Estamos aqui junto com vocês para aprender japonês. Ok, é nóis, né? Eu sou o Felipe e ela é. Catiúcia, a Nós, esposa dele. nós somos um casal mais que imperfeito. Vocês sabem o que eu estava fazendo agora? Eu estava desenroscando o fio na perna dela, porque ela cruzou as pernas assim como só mulher sabe fazer. Ah, E o fio foi tudo. é que tem que ter a postura, né? A Para sair bem a postura, voz, sabe? Pra... entonação. E ela, É. ao invés de olhar para a câmera, ela fica olhando para mim. Aí ela vai ficar Ué. devagarzinho assim para fora. Gente, nós estamos aqui o mais animado que a gente pode, nós estamos nos recuperando fisicamente dizendo, mas nós estamos aqui animados, porque hoje é um dia especial, Hum, né? chegou o dia. Chegou o dia. Vai nascer. Não dizem isso? Me desconcentrou total. Olha pra câmera! Tá, o que é que você ia falar? Ela ficou olhando pra mim. Olha, só fiquei É vermelho. mais natural. Fiquei vermelho. Vai, bora. Bom, Qual é a novidade? Eu quero hoje é o saber. dia. Ficou pronto o nosso site, a nossa plataforma. É. A empolgação está totalmente diferente aqui. Eu estou totalmente desconcentrado. Ela como tá vermelho. Bora! Nós trabalhamos para isso, Exatamente. precisamos nos alegrar com o nosso filho! Exatamente. A partir de hoje vai estar o link na descrição do vídeo. Você pode entrar e ver as 4 opções que nós demos para vocês aprenderem o japonês de uma maneira organizada e com a nossa metodologia, como ela costuma dizer, um pouco mais divertida, um pouco mais leve. E para ela faz uma diferença incrível isso, que a gente é de outro mundo. Esse negócio de, como que se diz assim, eu estou querendo me dizer que, eu estou torto aqui, né? A autoestima dela é uma coisa incrível. Ela acha que isso... Não. Ok. Eu acredito em você, meu amor, é Ela diferente. acredita em mim. Oh, meu Deus, quanta pressão. Mas tá lá. Clica no link da descrição da vídeo, você vai ser direcionado para uma página interessante que vai explicar as 4 maneiras, aí você vê, estuda as 4 maneiras e vê qual que é a que mais identifica com você, tá certo? Para aprender japonês. Isso, 4 maneiras para aprender japonês. É o que nós vamos disponibilizar para vocês. Só lembrando, né? Nós somos só 2, então existem 4 maneiras, mas elas têm vagas limitadas, todas elas, tá? Sim, vagas limitadas, porque A gente não dá conta. não dá conta e queremos uma atenção mais individual, né? Exatamente. Queremos qualidade. Exatamente isso. Mas enfim, fizemos o nosso jabazinho, agora vamos para o conteúdo. Bora aprender Japonês. Hoje mais 7 verbos, como sempre, a gente já está... Hoje a gente vai ser do 85 ao 91, 70, Uau. 77... É a 13ª semana que a gente ensina verbos aqui. Olha só. Ô louco, você já aprendeu 84 verbos, vai aprender mais 7 hoje. E ó, isso é de graça. Fora. Se você quiser acelerar mais ainda, você... Link da descrição, tá? Bora, vinheta. Nós vamos aqui para baixo, a gente vai ter que apontar para cima agora. Aponta para o meu lado e eu aponto para o seu. E aponta não. Tem que apontar. Eu tenho que apontar para a parede ali. Tudo bem, é para cima, né? Eu aponto para você. Não vem com essa cega. Chega. Vamos que interessa. E se eu quiser, ó, também te sobra. Ótimo, vamos. Ótimo, né? Primeiro verbo de hoje, qual que é? Korosu. Que significa matar. Korosu. Isso, korosu, matar. Não matem ninguém, não, por favor. Não matem ninguém. O exemplo para nós, leia, por favor. Desculpa, gente, bora lá. Watashi no tori o korosanai de kudasai. Muito bem. Talvez a única palavra que... Não tem nenhuma palavra difícil, né? Mas watashi no tori é meu pássaro. Esse partícula aqui no meio está com... Não uma partícula de relação, uma partícula de posse. Quando elas estão junto com
O pronome, que no japonês é um substantivo, né? É diferente. Eles dão a ideia de posse, por isso meu pássaro. Que é para não fazer com meu pássaro. Korosanai, não mate. E a partícula o aqui, não deveria ser aqui, né? O está indicando que isso é o objeto desse verbo, korosanai. Não mate está no negativo. Quem? Meu pássaro, kudasai, por favor. Portanto, por favor, não mate o meu pássaro. 殺さないでください。 Korosanai de kudasai. Embora o verbo seja um verbo negativo, Uhum. é bom saber, né? Já pensou se algum japonês falar assim pra você? Deixa eu colocar aqui, gente. Korostearo! Você tem que fugir, porque ele vai querer te matar. Tem que saber esse verbo. Tem que saber esse verbo. Porque se algum japonês der a louca dele e falar Korostearo! Você foge. Próximo! 壊す。 Koasu. 壊してやろう。 Korostearo. Esse também tem que fugir. Não usa não, gente. Korostearo, ele vai te quebrar. Porque koasu significa quebrar alguma coisa, tá certo? Tá bom, vamos lá. Exemplo. 機械を壊してしまった。 É sempre bom quando você for usar uma desculpa, né? Você colocar esse shimata aqui no final. Que aí transmite a ideia de que você não teve intenção e acabou fazendo mesmo assim, né? É verdade. Dá aquela coisa assim de pena de você mesmo, assim, né? Ah, eu não queria, mas eu fiz, então desculpa, né? Aí você. Mas convincente. Convincente, né? Esse exemplo aqui deve ter acontecido. Acontece bastante nas fábricas aí no Japão, se você está aí no Japão, ou lá no Japão, se você está aqui no Brasil. Que cai a máquina, a partícula O indica que a máquina é o objeto do verbo koaste, ou koasu, que é quebrar, então eu acabei quebrando a máquina, é a tradução disso, tá certo? E isso acontece na vida dos brasileiros que estão lá no Japão, porque muitos deles trabalham com máquina, e a máquina fica muito tempo funcionando lá, entende? Verdade. E é claro que elas vai dar uma hora que elas não vão querer mais trabalhar. Igual nós. Igual nós. Aí tem que chamar o técnico, o ajudante, o chefe, e tem que falar isso aqui, ó. Que caiu o quarto, tá. Verdade. Frase útil, né? Muito útil. Frase útil, deixa eu aparecer aqui. Olha só. Frase útil. Tá vendo como fica bem iluminadinho você? Fica bonito. Vai ver mais pra frente. Vem. Ela tava reclamando da A iluminação. gente tá trabalhando nisso. Tá bom, vamos lá. Ah, e tem aqui, ó. Aqui do lado. Tá vendo? Olha aí. Olha. Tem uma expressão idiomática que é o sentido figurado do verbo koasu. Onaka o kowashita. Muito bem, né? Onaka, com esse kanji aqui, onaka, significa toda essa região aqui, ó. Do peito até a cintura. Barriga. Exatamente, vulgo conhecido como barriga. Que dentro dessa barriga tem uma coisa chamada estrômago. Uhum. Intestino. Intestino. Estrômago Tá. e intestino, que é responsável pela digestão e pela evacuação do que não foi digerido. Ok. Então, onaka koasu é quando você come alguma coisa que deu revertério aqui dentro. Não fez bem. E precisa ser evacuado com urgência. Onaka o kowashita. Isso significa. Também conhecido aqui no Brasil como desenteria. É desenteria ou é desinteria? Acho que se escreve assim, agora como se fala... Tudo bem. Tudo bem. Deu revertério, o número 2 tá aí mole, onaka koasu. Onaka kowashita. Tá certo? Deu indigestão. Indigestão. Não, é algo assim. Desinteria, né? É isso mesmo? Desinteria. Então não dá pra melhorar, gente. Não dá. É esse nome, tá certo? Tá. Ok? Entendido? Aqui é apenas uma curiosidade. Vamos pro próximo verbo. Deixa eu ficar oculto aqui. Oh, não.
Quase deu um bug aqui. Bora lá. Kurasu. Significa levar a vida, viver. Tá certo? Certo. Vamos dizer então. E aqui tem uma coisa bem interessante de explicar. Legal esse aí. Vamos lá. やがて父親は私たちだけで暮らそうと決めた。 Muito bem. Primeira coisa que eu gostaria de ensinar, ou de compartilhar, é essa expressão aqui, yagate. やがて。 É uma conjunção geralmente usada no começo das frases que tem exatamente esse sentido, né? Com o tempo. Que ideia isso transmite? Aqui, no começo, o pai não estava muito querendo, mas com o tempo ele foi examinando a situação e se convenceu. Com o tempo, né? Então, geralmente, a pessoa ouve uma coisa assim, ó. Ah, não, isso nem vai dar certo. Mas aí ele vai vendo a situação, analisando a situação, e com o tempo ele se convence que vai dar certo. Isso é やがて? Isso é. Com o tempo, com o passar do tempo, ele... Analisando. E aí houve uma mudança, né? Então, geralmente, a gente usa essa expressão quando a gente quer dizer que no começo a situação era essa, mas com o tempo a situação mudou, a opinião mudou. Então, finalmente... Finalmente não. Finalmente é Não. um pouco diferente, né? É com o tempo mesmo. Mas o yagate usa quando já tomou a decisão, certo? Ou quando mudou. Quando mudou. Quando mudou alguma coisa, tá? Entendi. Agora, quando é finalmente, é saishuteki. Né? Que é a decisão. É outro sentimento. Ok, yagate. Ok. Tá certo? Chichioya é uma maneira de se referir ao pai. Existem algumas maneiras, né? Chichi, que é uma coisa mais informal, mais familiar, que a gente até usa quando a gente está falando com os nossos amigos. Mas quando a gente está falando com uma pessoa que a gente não tem tanta amizade, a gente usa chichioya ou otosan. Certo. Tá certo? Esse daqui, chichioya, no caso, é o tópico da nossa frase, porque nós queremos falar exatamente sobre a decisão que ele tomou. Aí a frase continua, Watashitachi dake de. Watashitachi daqui é só nós. Pode ser só nós dois, no caso eu e o meu pai, ou só nós, a nossa família, né? Mas aí depende muito do contexto para determinar quem que é. D, essa partícula D está aqui, por quê? Porque indica aqui, essa daqui é a maneira, só nós é a maneira, é o modo como vai ser realizado este verbo, que no caso é o verbo kurasu, né? Que significa levar a vida. Está aqui no verbo, numa maneira kuroso, que indica a intenção, sempre que você finaliza um verbo com so, indica, sempre não, tá? Em algumas ocasiões, quando você finaliza o verbo com essa conjugação so, então coloca kuraso, né? Ou então, por exemplo, taberou, depende do verbo. A gente sempre quando termina com o, né? Mio, tá certo? Certo. Nomo. Nomo. No caso aqui, kurasu é kurasu. Então, quando a gente termina o verbo com esse nho, né? Nho em português, indica a intenção que a gente tem de realizar o verbo em questão. No caso aqui, levar a vida. Aí tem uma partícula que indica que tudo isso aqui é uma afirmação que ele, que Metá, decidiu. Portanto, depois de todas essas explicações gramaticais detalhadas, a tradução de tudo isso é simplesmente isso daqui. Opa, simplesmente isso daqui. Com o tempo, meu pai decidiu vivermos só nós. Dois, ou nós, a nossa família. Talvez ele morasse junto com alguém, que era parente, né? Pode ser. Pode ser, né? Então, depende do contexto. Muito, né? Eu sempre falo isso. Para entender o japonês bem, você também precisa prestar atenção no contexto, porque muitas informações não são colocadas na frase, né? Verdade. O japonês trabalha muito com sujeito oculto. Eles cortam muitas palavras. Exatamente. Né? Muito bem. Certo? Próximo. Vamos lá, sensei.
Tá acabando a voz. Vamos lá. Moyasu. Moyasu, que significa queimar. Interessante, Literalmente. interessante é que lá no Japão, quando a gente via lá no Japão, eu via em algumas placas Hum, ou em alguns sacos de lixo, hum. Moyasu Gomi, e em outros eu via Moeiro Gomi. Nunca parei pra... Peraí. Qual que é aqui? É isso. Vivi Gente, eu vivi 25 anos no Japão e nunca parei pra pensar nisso, como eu vivi com isso todo esse tempo. Explica aí, sensei. Ok, vou ter que explicar. A diferença é que Moyasu é o Tadoshi, né? Tadoshi, que é o verbo transitivo. E moeiro é o verbo didoshi, que é o verbo intransitivo. Certo? Quando você coloca moeiro gomi, significa que o lixo, e o próprio lixo, tem que fazer gesto aqui. Quando você coloca moeiro gomi, significa que o próprio lixo é queimável. Ah, entendi. Quando você coloca moyasu gomi, É você que vai queimar o lixo. você dá a ideia de que alguém pode queimar o lixo. Entendi. Mas no final das contas, o lixo pode ser queimado. E no Japão tem bastante, né? Porque esse lixo orgânico que a gente chama aqui no Brasil, eles são os lixos queimáveis lá, né? Então, É tudo separadinho. lá é bem separadinho mesmo. Se você colocar junto, eles não aceitam, eles não levam embora. Aqui é um pouquinho mais menos rigoroso, né? Mas isso acontece no Japão. Então, eles levam esse lixo separado, levam para lá, amassam tudo, queimam e tá tudo certinho. Calma. Certo, sensei. Agora sim, agora posso viver. Olha a cara de vida dela, olha a cara de vida dela. Faz cara de vida aqui, vem pertinho da câmera. Posso viver. Dê um exemplo para nós. Nande kono shashin o moyashite iru no? Olha, muito bem. Tem algumas coisas aqui, né? Nande é porque, principalmente quando você está falando com alguém que é seu amigo. Você pode usar nande. Bem coloquial. Bem Nande. colei. Quando você vai usar de uma maneira mais formal, você usa nase, Naze. né? Tá certo? São Nase. maneiras diferentes, mas pode falar nande, todo mundo no Japão vai entender, todo estudante japonês vai entender. Então, fique tranquilo, tá? Quando shashin é esta foto, né? Isso aqui é um pronome demonstrativo e shashin é foto, substantivo, que significa foto. Quando shashin é o objeto do verbo moyasu, que significa queimar. Aqui nós estamos usando ele na forma do gerúndio, né? Na forma T mais iru. Moyashite iru. Isso é o correto, mas no Japão eles muitas vezes suprimem esse i. Eles não É verdade. pronunciam. Moyateru no. Isso. Ainda mais que é bem informal. Nande kono shashin o moyashiteru no? Exatamente, né? Eu escrevi certo, Sim. só que aqui, como essa daqui, o no final da frase indica uma pergunta de maneira informal, na verdade não precisava colocar certo aqui. Eu poderia suprimir isso, que ficava mais, como se diz, mais real. Uhum. Tanto é que eu vou suprimir isso aqui. Mas é aquela diferença, igual no português. Se você vai escrever uma redação, nem sempre você vai. É a mesma maneira que você fala que você vai escrever. E no Japão tem muito isso. Mas isso daí é aceito na gramática japonesa. Não, sim, eu entendo que é aceito na gramática japonesa, né? Uhum. Mas realmente tanto faz. Tanto faz. No caso de você fazer uma redação, a professora de português aqui no Brasil talvez pegue no seu pé para você escrever certinho. Aham. No Japão não, porque isso aí é aceito e é até ensinado. Ah, tá. Tá certo? Entendi.
Tudo isso é significado, juntando todos os que nós falamos até agora. Por que está queimando esta foto? Uhum. Né? Acho que brigou com a namorada. Uma foto dessa menina. Você nunca queimou uma foto minha, não, né, Não, meu mas amor? nem minha. Eu tenho medo de me queimar. Ai, Meu Deus. próximo. Nocosso? Nocosso. Nocosso significa deixar sobrar, Uhum. tá? Isso aqui também é um verbo transitivo, porque o verbo intransitivo do nocosso é nocoro. Ah, tá, É o entendi. mesmo kanji. Nocoro Entendi. significa ficar em algum lugar, ficar sobrando em algum lugar, Aham. né? Ou sobrando em algum lugar, e Nocosso é nocosso deixar. deixar alguma coisa sobrar, Certo. tá Olha, bom? tô começando a entender, gente. Verbo transitivo e intransitivo. Apesar que em japonês é mais fácil, tá doshi de doshi, né? O nome, né? O nome. O nome, porque tá é outros, de é você mesmo. Exatamente. Simplifica muito kanji, gente. Exemplo para nós? Gohan o nokoshite wa ikenai. Isso daí é frase de mãe, né? Mãe, Frase de mãe. mãe. Coloca um monte de comida no nosso prato. Ah, esse tem trauma, gente. Por isso que quando eu era mais novo, eu era mais enchidinho. Era mesmo, né? Era mesmo. Agora tá slim. Sim, eu me pesei hoje de manhã, tô 13 quilos mais magro do que quando eu casei. Olha só, gente, aqui o negócio só melhora. Só melhor, né? Só que ela mal sabe que 13 desses, não, melhor dizendo, uns 5 desses 13 quilos saem do cabelo. Não tem nem como reagir a isso, gente. Falar o quê? Gohan é comida, refeição, no sentido mais informal da palavra, tá certo? Como a mãe tá falando com o filho totalmente usável, não tem nenhum problema. Ou é a partícula que indica que Gohan é Gohan... o objeto do verbo. Muito bem, eu vou parar de explicar isso. Eu vou parar, acho que todo mundo vai entender. No conste é o verbo no conste na forma T. Tem uma partícula o A aqui no meio, que está Ra, mas a gente sabe que a gente pronuncia o A porque é uma partícula que dá uma ênfase maior a isso. Poderia dizer no conste ikenai? Sim, mas no conste o ikenai dá mais ênfase à proibição, que vem desse verbo ikeru, que significa ikeru é poder ir e ikenai é não poder ir. Como ele está aqui depois de um verbo na forma T, ele assume a função de verbo auxiliar desse verbo aqui. Então ele acrescenta um significado a mais ao verbo principal da frase, que é esse daqui. Ele Mas tá negativando no coste. No isso, coste wa ikenai. negativando no conste, É, ué. tá certo? Isso daqui é uma expressão que a gente, inclusive, tem lá no curso que a gente explica direitinho, mas eu acabei explicando aqui mesmo, porque eu amo vocês. Oh. Oh. Mas, ó, eu amo mais meu amor. Tá? Ai, meu Deus. Ele não deixa passar. Não pode deixar sobrar comida, é a tradução disso aqui. Gohan o nokoshite wa ikenai yo. Muito bem. Vamos pro próximo? Aí. Osso. Os. Não é o osso que os... Né? Ohayou gozaimasu ou osso, não. Né? Não é osso. Não Já é viram assim. aquele espião de fábrica lá no Japão, né? Eles chegam, osso. Isso eles querem dizer ohayou gozaimasu. De uma maneira bem o quê? Caipira, Caipira, informal. informal. Porque a primeira letra é aí a E a última. última, do ohayou gozaimasu. Os. Osso. Pronto, amigão. O. Mas isso daqui é um verbo. Ele tá rindo de mim. Acho que o remédio da gripe deu revertério na minha cabeça. Dê o exemplo para nós, lê. Ai. Akai botan o oshitara kikai ga tomarimasu. Muito bem, né? Akai é vermelho. Vermelho. Botão, vem do inglês, é botão. Botão vermelho
Não vou explicar, né? Vocês já sabem o que significa isso daqui, né? Não vou ser redundante, né? Já sabem Objeto do verbo. objeto do verbo, tá? Estará. Interessante, né? Isso daqui, ó, quando tem essa terminação estará, é o verbo na forma T mais o cará com a síndrome do você. O certo, Explica sem ser. o certo seria oste cará, mas eles fizeram uma junção. Ostará. É oxite cará. Oste cará. Ostará. Eles fizeram E aí, passa a ideia de que depois que a gente apertar o botão vermelho, vai acontecer alguma coisa depois. Pode também dar a ideia de que se você apertar o botão vermelho, vai acontecer alguma coisa. Pode dar as duas ideias. Mas o que eu chamo de síndrome de você é que no português, antigamente, muito antigamente, se falava vossa mercê. Aí depois virou vos mercê. Aí depois virou você. E hoje em dia é você. Ou T. Então, em toda a língua acontece Então, isso. esse pode ser oxite cará ou oxite itará seria, né? Um dos dois reduzidos. Sim. Não. A segunda opção não. Ah, não? Porque é um tempo verbal. Aí você joga a condicional para o passado. Meu Deus. Olha a cara dela, olha a cara dela. Olha a cara dela! É o seguinte. Quando você acha que tá entendendo tudo, aí vem assim, sabe? Um balde de água, porque Sensei aqui é ele mesmo. Próximo. O próximo não, estou explicando ainda, calma lá. Continue, Sensei. Então, depois que você apertar o botão vermelho, ou se você apertar o botão vermelho, o que vai acontecer? Kikaiga tomarimasu, ou seja, kikai a gente já viu que é máquina, tomaru é o verbo parar. Esse aqui é tadoshi ou jidoshi? Kikai ga tomarimasu. Jidoshi. Isso! Jidoshi. Intransitivo. A máquina vai parar. Não sou eu que vou parar a máquina. Isso, porque o Ou outra tadoshi, pessoa. o tadoshi diz aqui é tomeiro. Tomaru e tomeiro. E aqui vai uma regrinha, né? Pra você saber se é Tomar e tomeira. se é jidoshi ou tadoshi. Presta atenção nesse cidadão aqui. Ah! Se ele for ga, Ga ou o? se ele for ga, é jidoshi. Se ele for o, é tadoshi. Se ele for o a, pode ser qualquer um dos dois. Depende do contexto. Tá bom, vai. Tá, mas ele não pode ser Kikai o tomaru. É que cai o Tomeiro. E ele não pode ser akai botanga os. Tem que ser akai botão o os. Tá certo? Ok. Juntando todas essas ideias, pode ser se apertar o botão vermelho a máquina para, ou depois de apertar o botão vermelho a máquina para, aceita as duas traduções, os dois sentidos. É ambíguo. Ok. Certo? Tosse aí. Não, isso incomoda. Próximo. Vamos lá. Otosu. Otosu significa derrubar. Isso daqui também é um verbo. Ó, Raquel, presta atenção aqui, ó. Ai, meu Deus. É um copo o otoshita. Esse aí é tadoshi. Isso. E que em português é? Transitivo. Transitivo. Porque o de dois diz aqui é o tiro. Ah, o tiro. Tá certo? Certo. Muito bem. Significa deixar cair ou derrubar. Fazer alguma coisa cair, derrubar alguma coisa, né? E o tiro é você mesmo cair, né? O titá, eu caí.
O tostar. Eu derrubei alguma coisa. Certo. Tá certo? Então vamos lá. Exemplo. はい。コップを落としたので、雑巾をください。 Copo é copo mesmo, né? E como nós vimos aqui, eu não vou explicar de novo isso. Explique, Cícero. Eu não vou. Bora lá. Isso daqui indica que o copo é o objeto do verbo otosso. Esse verbo otosso está conjugado no passado. Otostar. Então eu já fiz, como que eu diz assim, a burrada. Já fiz o desastre, já aconteceu. No de é uma expressão que indica, é uma conjunção explicativa, né? Então é por causa disso acontece isso, né? O que acontece? Zoukin é aqueles panos de limpeza no Japão. E kudasai a gente geralmente usa depois, ó, presta atenção, depois que kudasai vem depois de um verbo na forma T, ele dá a ideia, lembra, né? Sempre depois que vem uma coisa, depois do verbo na forma T, ele acrescenta uma ideia ao verbo principal. Como aqui ele não vem depois de um verbo na forma T, ele tem um sentido dele próprio. E esse sentido dele próprio é me dá. Entendi. Me dá. Entendi. De uma maneira polida, né? Então, se você usa o verbo na forma T, significa que vai vir um complemento. Isso. Você pode esperar algum complemento. A frase não acabou. Isso, algum complemento vem, né? Geralmente, quando o próximo elemento é colado com o verbo na forma T, acrescenta um significado a esse verbo. Às vezes, ele está ali na forma T apenas para continuar a frase. Então, se a próxima coisa é uma outra ideia, geralmente é separado por vírgula no japonês, aquele verbo na forma T é só para continuar, né? A frase só, tá certo? Certo. Portanto, tudo isso explicado, a tradução fica exatamente dessa maneira. Como eu deixei cair do copo, me dá um pano, por favor. Certo. Okay? Também, esse verbo otosso tem um sentido figurado. Verdade. Meiko. Deixa eu falar direito, gente. Meiko o otosu. Exatamente. Ninguém deixa cair a maquiagem assim. Isso daqui é deixar cair a maquiagem no chão. A maquiagem que já está passada, você quer dizer, né? Então, Não é o cosmético. Esse meiko ou otosso significa a pessoa está toda maquiada assim, aí ela vai passar o pano na cara assim. O pano não, meu amor. Peraí. É o lenço. O que a gente passa na cara para limpar a maquiagem? Lenço demaquilante. Ou se não, com algodãozinho. Ah, tá. Tem que ser Yasashi. Não pode ser com pano, não? Não. Tem um monte de pano de chão aqui em casa, tá bom. Parece aqueles velhos no Japão lá que tem aqueles paninhos, sabe? Como chama aqueles paninhos que tem no restaurante quentinho? Oshibori. Oshibori, né? Pra limpar a mão, molhadinho. Aí eles vai, além de limpar a mão, eles limpam a cara assim. Não. Os careca limpam até as carecas, né? É verdade, eles... Não, gente. Meiko, otosso. E otosso também para tirar tinta. É verdade, né? Usando na fábrica. É Se você usa tinta, eles falam otoshi kudasai nesse sentido. Verdade. Certo? Vou voltar aqui para nós, aqui, ó. Essa foi a aula de hoje, olha só. Quanto tempo nós já estamos aqui hoje, Meia hora hoje, eles vão cansar. Vão cansar, né? Eu também já estou um pouquinho cansada, mas vale a pena. Vamos fazer a recapitulação? Ficou shishimashou? Ai. Hoje nós vimos korosu, que é matar. Koasu, que é quebrar alguma coisa. Nós vimos kurasu, que significa levar a vida. Moyasu, que é queimar algo. Nokosu, que é deixar sobrar alguma coisa. Osso, que é empurrar, apertar, depende do contexto. E otosso, que significa deixar cair e derrubar. Uma coisa que ficou bem clara na aula de hoje é a diferença entre tadoshi e jidoshi, né? Teve muitos verbos que tinham o parzinho dele, né? Verdade. Tem ele no tadoshi, mas ele também tem o jidoshi, né? O verbo transitivo e o verbo intransitivo. Existem verbos que eles têm os parzinhos deles, assim, com os mesmos verbos, né? Que aí é
você sabe, né? No coço e no couro, eles são tipo primos, eu costumo dizer que eles primos, mas um é tadoshi e outro de doshi. Um é transitivo, outro é intransitivo. Sensei, fica a pergunta. Ai, Isso ai, está no nosso curso? claro, claro, Ah, claro que então tá. tá bom. Claro que tá. Agora, existem alguns verbos que você precisa transformar. Ah, é? Por exemplo, nomo Aham. não tem o de doshi e o tadoshi. No maceiro. Aí é outra, Aí, outra, aí já outra, conhece outra coisa. outra, Tá bom. outra conjugação verbal. Quando você faz alguém tomar alguma coisa. Ah, tá. Né? Mesmo porque ninguém vai falar, eu fui tomado, me beberam. E como fica, então? Aí você tem que transformar o verbo na forma passiva, ele fica no mareiro. Hum. Ginyu ga nomareta. O leite foi tomado. Não sabe quem? Então você joga na voz passiva. E é H? Né? É H? Isso. Gyunyu ga nomareta. Gyunyu o nonda. Eu bebi o leite, né? Beberam leite, né? Gyunyu o nonda. Nomareta. Gyunyu ga nomareta. O leite foi tomado por alguém. Dicas, dicas, dicas. Mas tá tudo no curso bem explicadinho, tem exercício, matéria explicando, tá ótimo. Ó, Como acesse. diz a minha amiga, está top. Top, né? Qual das amigas dela? Tá certo? Então, o link tá na descrição, nós vamos ficando por aqui. Venha nos conhecer lá no nosso site. Ótimo, muito bom. Já, né? Mata, né? Vinhetando.